O vídeo de hoje é para tranquilizar você que ocupa um cargo de regência aí na sua igreja, mas fica o tempo inteiro reclamando e falando que não sabe como fazer os gestos. É com você que eu quero falar hoje. Regentes excelentes. Meus queridos regentes, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a esse canal. Inclusive, já estão todos convidados a se inscreverem, se ainda não tiverem feito isso. Olha só, eu recebo um tantão de perguntas de pessoas que ficam dizendo o seguinte: eu não sei fazer os gestos, não sei o que isso significa, eu não sei por que eu estou no cargo de regência, ou então o pastor me colocou para ser regente, mas eu nunca regi, e agora como é que eu faço? E agora, e aquele desespero e aquele pânico. Vamos com calma. Uma coisa é importante ficar claro na sua mente. De uma maneira errônea, de uma forma equivocada, quando se ouve falar na palavra regente, imediatamente as pessoas pensam em alguém balançando as mãos na frente de um outro conjunto. E esse pensamento é tão forte que dá uma impressão bem pesada que ser regente é só isso. E eu preciso dizer para vocês que não é. Ter uma compreensão consciente desse fato é bom para você desencanar dessa ideia, para você não ter que carregar o peso de ficar pensando que porque eu não sei mexer com as mãos e porque eu não sei o que isso significa, então não posso ser. As pessoas que agem dessa forma, as pessoas que convivem com esse tipo de pensamento, elas estão constantemente sem graça na frente do conjunto. É como se elas estivessem ocupando um local que elas não pudessem ocupar. É como se elas estivessem sendo intrusas. Vou repetir que é para não ficar dúvida. Pelo fato de essas pessoas não saberem manusear bem as mãos ali na frente do conjunto, ou por elas não conseguirem desenhar os compassos e etc e tal, elas acabam achando que estão ocupando de forma indevida essa função. Tranquilize-se. Deixa eu só te lembrar de uma coisa. Regente não é a pessoa que fica balançando as mãozinhas e ponto. Não é. Existe todo um conceito para a palavra regente. E para você entender esse conceito direitinho, eu recomendo que você assista esse vídeo que está aparecendo aqui no card, porque nele eu explico isso direitinho. Mas deixa eu só fazer um resumo. Regente é a pessoa que desenvolve a arte de conduzir um grupo, conduzir um coro ou conduzir uma orquestra. E é exatamente por causa desse conceito, que não é uma coisa criada pelo Elinadab, não é uma coisa do projeto Regentes Excelentes, é uma coisa de dicionário, é uma coisa da nossa língua portuguesa, é lá que está esse nosso conceito. É por causa disso que eu reforço a minha pergunta para você. Será que essa arte de conduzir um coro ou uma orquestra, será que tudo isso se resume em apenas balançar os braços? Obviamente que não. Existe todo um processo nessa condução. Movimentar as mãozinhas, fazer gestos na frente do conjunto, faz parte desse processo, mas não é o processo. É um pedacinho do processo. É por causa disso que eu estou gravando esse vídeo aqui, que é para te tranquilizar, é para te deixar solto, desprendido dessa pressão. Isso não é bom, você ficar carregando essa pressão. Então, guarde isso. Movimentar as mãos na frente do seu conjunto não é o todo, é um pedacinho do todo. Por esse motivo, e entendendo isso claramente, é importante que você foque a sua atenção não nesse pedacinho. Você precisa focar a sua atenção no todo. No conceito de regente, inclusive, fica muito claro que nesse processo de condução a gente utiliza algumas coisas. Aí sim, a gente utiliza as mãos, a gente utiliza os olhos, utiliza a boca, utiliza o ouvido, utiliza a cabeça inteira como mente, como pensamentos, né? Envolve a nossa expressão corporal. São várias coisas que a gente utiliza, são recursos que a gente tem para conduzir esse grupo. Todos esses recursos que eu falei existem para te auxiliar, para facilitar esse processo de condução, para te ajudar a fazer um conjunto que não sabe cantar uma determinada canção, a chegar do outro lado sabendo cantar determinada canção.
Se você não consegue fazer utilização de um desses recursos, como é o caso das pessoas que dizem ter uma certa dificuldade para mexer com as mãos, ok, você tem outras ferramentas, você tem outros recursos que podem te ajudar igualmente. Entretanto, é bom você guardar a informação que, quanto mais recursos você puder utilizar, mais facilidade você terá nesse processo de condução. Por que então que você não deve colocar a sua atenção, o seu foco nas suas mãozinhas, a ponto de querer justificar que o fato de você não estar sabendo utilizá-las deve ser um motivo para entregar o cargo? Porque esse processo de condução acontece não é aqui. Esse processo de condução acontece primeiramente aqui. Só com a regência? Não. Com todas as coisas que existem nesse universo. Tudo que foi criado, tudo que existe, primeiro existiu na mente de alguém. O fogão que você cozinha aí na sua casa, antes de existir dentro da sua cozinha, primeiro existiu na mente de alguém que pensou, que idealizou, que imaginou como é que ele ia ser. Esse grampeador, antes de existir, antes de materializar, antes de ser possível pegar, antes de ser possível comprá-lo, primeiro ele existiu na mente de alguma pessoa, de alguém que pensou como isso ia ser, que desenvolveu, que testou, que percebeu que funcionava. Então, o grande mistério da questão acontece não é no objeto, não é no instrumento que foi utilizado. O grande mistério da história acontece aqui dentro. E nesse contexto, se você parar para observar, se você olhar para essa situação de um outro ângulo, você vai encontrar regentes que não são tão bons nos gestos, mas quando entram na frente de um conjunto faz coisas maravilhosas. De igual modo, você vai encontrar regentes que são maravilhosos nos gestos, mas estão entregando os cargos porque não estão dando conta de desenvolver a arte de conduzir essa pessoa. Ele utiliza muito bem um instrumento, utiliza muito bem as mãozinhas, mas na mente da pessoa não existe o caminho desenhado, não existe o processo do desenvolvimento desenhado. Deu para entender até aí? Então, uma pequena revisão. Antes de colocar a sua atenção só nas suas mãozinhas, antes de sair tomando decisões só porque você não está sabendo utilizar esse instrumento, que é um pedacinho do processo, experimente colocar a atenção sua no processo inteiro. E o processo inteiro acontece aonde? No olhinho? Não. Na boquinha? Não. Na mãozinha? Não. É aqui dentro. É por isso que acontece um negócio aqui nesse canal que é um pouco diferente de outros canais que falam sobre regência. Por quê? Normalmente quando se fala vou entrar num canal de regência, a pessoa pensa o seguinte: vou entrar lá porque eu quero aprender a reger. Mas na mente dele, ele acha que aprender a reger é aprender a balançar as mãos. E não é. Aprender a reger é aprender um processo de condução. É um jeito de pensar, é um jeito de olhar. Quando esse modelo de pensamento estiver pronto, todas as outras coisas lhe acontecerão de forma natural. Porque tudo que acontece aqui dentro, de alguma forma o seu corpo busca um método para se expressar. Se o que estiver acontecendo aqui dentro for autêntico, for verdadeiro, pode acreditar, vai dar certo. Seu corpo vai encontrar a melhor forma para expressar isso, tá bom?